Takumi foi convocado para outro mundo e se encontra diante da deusa Nolan, mas a primeira coisa que ela faz é se desculpar sinceramente, pois tudo foi um grande erro. Ela explica que, quando um feitiço de invocação é ativado, ele seleciona aleatoriamente um grupo de pessoas da Terra para serem invocadas, mas a vida de Takumi estava indo muito bem, então ele deveria ter sido excluído da convocação. No entanto, um erro ocorreu e ele foi arrastado para cá, junto com os outros. Tudo isso aconteceu porque o Império Sagrado de Sidônia decidiu ativar o feitiço de invocação de maneira imprudente. Como Takumi nunca deveria ter sido convocado, Nolan o trouxe para cá, enquanto todos os outros heróis convocados foram direto para a Sidônia. Takumi pergunta se ela pode apenas enviá-lo de volta à Terra, já que ele foi convocado por engano, mas, infelizmente, ela não pode fazer isso. Nolan ficou tão irritada com Sidônia por usar o feitiço proibido de invocação que imediatamente o retirou das leis mágicas deste mundo, impossibilitando qualquer viagem entre os mundos. Isso significa que Takumi está preso aqui permanentemente. O processo também acabou matando, então há isso também. Takumi entra em pânico ao perceber que está se tornando um fantasma desencarnado, mas Nolan lhe diz para não se preocupar, pois ela tem um plano. Ela não pode enviá-lo de volta à Terra, mas pode lhe dar um novo corpo e torná-lo um cidadão deste mundo. Como forma de desculpas, já que isso é parcialmente sua culpa, ela oferece-lhe sua bênção para tornar sua vida mais fácil. Takumi não tem muito o que escolher, então concorda em ser reencarnado neste mundo, e Nolan fica feliz ao ouvir isso, pois facilita bastante para ela. Ela pede que ele abra sua tela de status para conferir a nova vida que terá e, quando Takumi faz isso, descobre que Nolan planeja lhe dar um corpo de 17 anos, mesmo ele tendo 40. Nolan lhe diz para não se preocupar com os detalhes menores, e mais importante, ele ainda precisa escolher seu trabalho. Ela explica que existem duas classes principais de trabalhos. Se Takumi quiser algo mais focado em combate, pode escolher profissões como espadachim, cavaleiro ou caçador, mas se isso não lhe agradar, ele pode escolher um trabalho de produção. Takumi não gosta da ideia de ter que lutar, então decide escolher um trabalho de produção. Nolan então implanta o trabalho em sua alma, junto com outras bênçãos bônus, e o envia em seu caminho, esquecendo completamente de lhe dar um tutorial. Takumi cai no meio de uma floresta, após finalmente se levantar, vê seu reflexo no rio e percebe que realmente se tornou outra pessoa, e que não tem mais suas roupas antigas. Ele decide aproveitar ao máximo sua nova vida e vai ver o que há na bolsa que Nolan deixou com ele. Na bolsa, encontra algumas rações de comida e dinheiro, então parece que não precisa se preocupar em passar fome por enquanto. Ele dá uma olhada em sua tela de status e parece que Nolan realmente o preparou com todas as habilidades úteis que ele poderia precisar. Ele até possui magia elemental, então decide testar isso primeiro para ver se realmente pode usá-la. Ele abre a mão e chama por bola de água e, assim, uma bola de água se forma em sua mão. Os outros elementos funcionam da mesma maneira, então Takumi consegue usá-los facilmente na primeira tentativa. Agora que descobriu como sua magia funciona, ele precisa começar a pensar em seu próximo movimento e decide seguir para a vila mais próxima. Takumi encontra um galho no meio do caminho e decide usar sua habilidade de avaliação para analisá-lo, descobrindo que se trata de madeira de trente, que foi obtida de um monstro comercial. Essa madeira é muito útil para a criação de bastões mágicos e lanças, então Takumi decide colocar à prova sua habilidade de modelagem e utiliza na madeira para criar uma lança. Como a madeira funciona muito bem, Takumi resolve procurar ao redor para ver se encontra outras plantas úteis e encontra várias delas. Ele passa a próxima hora colhendo-as, mas agora não sabe o que fazer com tantas plantas, já que não cabem em sua bolsa. Ele pode acabar tendo que deixar algumas para trás, mas então lembra que tem a habilidade de caixa de itens, então usa essa habilidade para armazenar todas as plantas. Nesse momento, ouve um grito e, pouco depois, vê uma garotinha correndo dos arbustos. A garotinha vem até ele pedindo ajuda porque está sendo perseguida por um monstro, e quando Takumi olha para ver que tipo de monstro é, encontra um enorme coelho com chifres. O coelho avança em sua direção e acaba se espetando em Takumi, mas, no último segundo, ele entra em pânico e acaba acertando o coelho na cabeça, matando-o instantaneamente. Ele fica chocado por um iniciante como ele ter conseguido vencer um monstro como aquele, então supõe que deve ser por causa da bênção de Nolan, mas na verdade não teve nada a ver com isso. Foi pura sorte. Como resultado da luta, Takumi ganha o título de guerreiro, mas não fica feliz com isso, pois esperava evitar lutar, mas isso não é tão importante no momento, já que ele ainda precisa verificar se a garotinha está bem. Molly diz que está bem e explica que estava colhendo ervas, mas se afastou demais da vila e acabou sendo atacada. Ao ouvir ela mencionar uma vila, Takumi se anima e pergunta se pode ir até lá. Molly diz que vai mostrar o caminho, mas antes disso pergunta se ele pretende levar o coelho, já que a carne dele é muito saborosa.
Takumi percebe que seria um desperdício deixar o coelho ali, então o coloca em sua caixa de itens, mas logo se dá conta de que fez isso na frente de Molly, embora estivesse planejando manter sua habilidade de caixa de itens em segredo. Bem, não há nada que ele possa fazer agora, então ele e Molly começam a caminhar até a vila. Ao mesmo tempo, as outras pessoas que foram convocadas acabam de chegar ao Império de Sidônia e estão extremamente confusas com o que está acontecendo. Nenhuma delas se machucou, mas não sabem onde estão e, de repente, ouvem alguém chamando-as de heróis. Uma mulher se aproxima e lhes diz que não estão mais em seu mundo original e que foram convocados para usar seus poderes de heróis para salvar este mundo. Ela se apresenta como a imperatriz do Império de Sidônia, Elizabeth, e uma olhada em seu rosto faz as crianças perceberem que ela é extremamente suspeita. Nesse momento, uma habilidade única é ativada, e parece que Nolan concedeu a ela a bênção da revelação. Isso significa que, se ela seguir sua intuição, naturalmente encontrará a resposta certa, e, neste momento, a intuição de Akana diz que Elizabeth é uma traidora, então ela não pode ser confiável. Enquanto isso, Takumi chega à vila e os pais de Molly saem para agradecê-lo por salvar a filha. O pai de Molly, Banga, e sua esposa, Marta, se apresentam. Eles acham que Takumi é um guia muito responsável por ter viajado tão longe sozinho. Aproveitando o momento, Takumi pergunta se seria possível ele ficar na vila por um tempo, já que não tem para onde ir, e eles lhe dizem que sim. Takumi é bem-vindo a ficar, mas infelizmente não há uma pousada na vila, então não há lugar para ele ficar por enquanto. No entanto, eles poderiam simplesmente construir uma casa para ele. Todos os aldeões se reúnem em um terreno vazio e estão prestes a começar o trabalho, mas Takumi quer se tornar pelo menos um pouco útil, então usa sua magia da terra para nivelar o terreno para a fundação. Esta é a primeira vez que ele usa magia em uma escala tão ampla, então ele quase desmaia devido ao esgotamento de mana. Os aldeões ficam maravilhados por Takumi ser capaz de usar magia da terra com tanta facilidade, então Takumi pergunta se eles acham que ele fez algo estranho, mas eles dizem para ele não se preocupar com isso, já que ele cuidou da fundação. O resto do trabalho é concluído e, na manhã seguinte, a casa de Takumi está pronta. Graças às suas habilidades em marcenaria, ferreiro e costura, Takumi conseguiu fazer um bom conjunto de móveis para si mesmo. Mas há algo mais que ele estava querendo tentar. Ele recebeu vários minérios do ferreiro da vila, Boron, e quer testar a alquimia para extrair o metal. Ele tem minério de ferro, prata, cobre e até minério de ferro mágico. Ele começa com o ferro e tenta fazer uma barra de ferro, algo que normalmente exigiria um grande forno e horas de trabalho, mas com a alquimia de Takumi, ele pode fazer tudo de uma vez, embora isso consuma muita de sua mana. Sua primeira tentativa de extração de minério foi bem sucedida, e Takumi fica muito animado, querendo continuar extraindo o máximo possível para poder fabricar coisas mais tarde. Algumas horas se passam, e Molly vai até a casa de Takumi para trazer-lhe o jantar, mas quando ela abre a porta, fica chocada ao encontrá-lo desmaiado no chão, parecendo que foi drenado. Takumi havia exagerado na extração dos minérios e quase morreu devido à falta de mana, mas Marta e Banga lhe deram uma poção de recuperação, então ele já está bem agora e pode continuar praticando sua alquimia, embora tenha prometido a eles que não vai se sobrecarregar mais. Com o tempo, Takumi extraiu muito ferro, cobre e até um pouco de ouro, podendo fabricar uma tonelada de ferramentas úteis. Depois de terminar a prática de alquimia, ele passa um tempo com Boron na forja aprendendo a fazer vários tipos de armas. O processo corre muito bem, e quando Boron terminar de fazer a bainha, a arma estará completa. A habilidade de ferreiro de Takumi agora está no nível 40, então ele para de praticar isso por enquanto e decide passar para outra coisa. Ele vai até Banga e pergunta se pode pegar algumas poções emprestadas. Banga não tem problema em emprestar, mas todas as poções são básicas, então ele não obterá muito delas. Takumi diz que tudo bem, pois o que ele precisa é de um modelo para entender como uma poção deve ser. Ele está pensando em fazer suas próprias poções com todas as ervas que coletou na floresta, e Banga fica feliz em apoiar Takumi da maneira que puder. Ele oferece até comprar algumas poções dele, se Takumi conseguir completar a primeira remessa. Takumi agradece a Banga e, depois de pegar a poção básica, começa a trabalhar em sua própria versão. Ele a faz com algumas folhas de culpa e água e, quando termina, coloca-a em um frasco de vidro para poder compará-la com a que obteve de Banga. Ambas são azuis, mas a que Takumi fez é notavelmente mais azul que a de Banga, além de parecer ter magia nela. Takumi não tem certeza se isso é um sucesso ou não. Ele vai ter que testar a poção por conta própria para garantir que não seja prejudicial, mas ele ainda não tem tempo para fazer isso. Takumi não quer acabar morrendo caso a poção se revele venenosa, então decide aumentar sua tolerância ao veneno. A melhor maneira de fazer isso é comer o que quer que seja até quase morrer e depois usar magia de cura para se recuperar.
Ele já está fazendo isso há algumas horas e se sente absolutamente péssimo. Por outro lado, curar-se tanto lhe concedeu a habilidade de purificação, o que certamente será útil em algum momento. Enquanto Takumi se recupera, ele ouve um barulho atrás de si e encontra um enorme javali o encarando. O javali claramente não é amigável, então Takumi pega sua lança e se prepara para se defender. Mas quando o javali parte para cima dele e ele tenta usar a lança, ela se quebra ao contato, deixando o javali ileso e Takumi sem uma arma. Ele tenta usar toda a magia que tem disponível, mas nenhuma delas causa dano ao javali, e ele começa a entrar em pânico. Justo quando pensava que as coisas não podiam piorar, ele percebe uma aranha venenosa atrás de si, e parece que ela está prestes a atacá-lo. Takumi está completamente encurralado. No entanto, em vez de atacá-lo, a aranha ataca o javali, fazendo-o errar o ataque em Takumi. Mas o javali ainda vem atrás dele, então ele precisa pensar rápido. Até agora, todos os seus ataques físicos falharam, mas ainda há uma coisa que ele não tentou. Quando o javali parte novamente para cima dele, Takumi salta no ar e, no momento do impacto, usa sua habilidade de alquimia na cabeça do javali e a destrói. Graças à sua rápida reação, ele conseguiu sobreviver. Agora que está seguro, decide verificar a aranha, já que ela o ajudou antes. A aranha está em péssimo estado após ter sido atingida pelo javali, então Takumi decide curá-la para que ela não morra. Depois, ele se levanta para voltar à vila. No entanto, ele recebe uma notificação dizendo que conseguiu domar a aranha. Ele não sabia que era possível domar uma aranha, mas fica hesitante em levá-la consigo, já que ela é considerada um monstro perigoso. No entanto, a aranha o olha com olhos fofos, e Takumi decide aceitá-la como seu animal de estimação. Para oficializar, ele a chama de Maple. Algum tempo depois, Takumi volta à vila e mostra a todos o enorme javali que matou. Todos ficam maravilhados por ele ter derrotado algo tão grande, mas ainda mais impressionados por ele ter conseguido domar uma aranha venenosa, algo que ninguém jamais conseguiu fazer antes. Tirando isso, Takumi sugere que todos compartilhem o javali, já que ele não consegue comer tudo sozinho. Naquela noite, uma grande festa é realizada em sua homenagem. Enquanto todos se divertem, Banga leva os valiosos restos do javali para Takumi e diz que ele pode vendê-los por dinheiro na cidade mais próxima, Bolton. Esse será o próximo destino de Takumi. Enquanto isso, a deusa Nolan tem observado o progresso de Takumi e está muito satisfeita com o quão bem ele está se saindo. Uma de suas colegas deusas pergunta a ela o que ela espera alcançar ao dar um tratamento tão especial a Takumi. Ela deu a ele um corpo especial, uma bênção especial e, além disso, conseguiu enviá-lo um ano para o passado, antes de Sidone ativar o feitiço de invocação que o trouxe para cá. Nolan diz que não tem um motivo específico para isso, apenas acha que está fazendo o que é certo. Este foi o final do episódio 1. Uma manhã, Takumi se encontra amarrado na cama e já sabe que Maple foi a responsável. Maple pede desculpas, explicando que se sentiu muito solitário ultimamente, já que Takumi tem estado ocupado, e só queria chamar sua atenção. Takumi percebe que tem se focado demais no trabalho e mal tem passado tempo com Maple, então decide tirar um dia de folga para brincar com ela, o que a deixa muito feliz. Nesse momento, Marta entra com o almoço de Takumi. A situação parece estranha, mas Takumi garante a ela que não é o que parece. Marta acredita nele, mas não pode deixar de notar que a seda produzida por Maple é muito bonita, então planeja colher o máximo de seda que conseguir. Mais tarde, Marta cria uma camisa de seda de aranha, e todas as mulheres da vila ficam encantadas com a textura do tecido. Takumi não sabia que seda de aranha era tão valiosa. As mulheres explicam que é um item de luxo, geralmente acessível apenas à nobreza. Marta pede a Maple para produzir mais seda, e ela começa a trabalhar, mas isso vai levar tempo, o que significa que Maple não poderá brincar com Takumi. Embora decepcionado, Takumi entende que ainda tem outras coisas a fazer. Já se passou aproximadamente um mês desde que Takumi chegou à vila, e ele planeja ir para a cidade de Su para estudar alquimia. Contudo, ele sente dificuldade em se despedir dos moradores depois de ter passado tanto tempo com eles. Takumi vai até a forja para se encontrar com Boron e continuar praticando a arte da ferraria. Logo, eles criam uma couraça que se ajusta perfeitamente a Takumi e botas de biqueira de aço. Boron comenta que as botas serão úteis caso ele precise chutar algo, mas Takumi não pretende lutar, já que quer se concentrar na alquimia. Nesse momento, Bugman aparece e se diz contente por ver a armadura de Takumi completa, mas lamenta que ele esteja partindo. Bugman entende que Takumi precisa expandir seus negócios e que a ida para a cidade, onde ele poderá vender mais produtos e obter um fornecimento confiável de materiais, é o passo lógico. Um comerciante de Bolton chegará à vila em alguns dias, e Bugman já arranjou para Takumi viajar com ele até Bolton.
Embora tristes com a partida de Takumi, os moradores sabem que é o melhor para ele e o incentivam a começar a se preparar. Takumi agradece a todos pela ajuda e segue para casa para arrumar suas coisas. No caminho, ele encontra Marta carregando um balde de carne. Ele pergunta o que ela está fazendo, e Marta explica que está indo descartar as entranhas de um coelho corneado que Bangma caçou. Apesar de serem uma parte muito saborosa, precisam ser processadas adequadamente para remover doenças e parasitas. Como a vila não tem o equipamento necessário, ela precisa jogar a carne fora para evitar problemas de saúde. Contudo, Takumi diz que isso não será necessário, pois ele pode purificar a carne. Ele usa magia de purificação, garantindo que a carne esteja segura para consumo. Marta fica agradecida, mas também surpresa ao descobrir que Takumi pode usar magia de luz. Ela o alerta para não revelar que pode usar magia de luz quando sair da vila, pois poucas pessoas no mundo são capazes disso, e isso poderia atrair atenção indesejada. Takumi percebe que, ao usar sua magia de purificação, pode chamar muita atenção indesejada, e por isso promete ser cuidadoso ao revelar seus poderes. No entanto, enquanto ainda está na vila, ele decide usar tudo o que tem para melhorar a vida dos moradores. Ele utiliza magia de terra para construir uma muralha de tijolos para aumentar a segurança e, para facilitar o dia a dia, cria uma bomba de água, além de outros itens úteis. Quando termina, a vila parece completamente renovada, a ponto de o comerciante que chega mal reconhecê-la. Banga saúda Peck, o comerciante, e, após fechar um acordo comercial, Takumi se junta a eles para iniciar a viagem. Peck já ouviu falar bastante de Takumi por meio de Banga e o cumprimenta pessoalmente, perguntando se ele está com tudo pronto. Takumi garante que não esqueceu nada, mas ainda assim oferece algo especial, uma poção retirada de sua bolsa, que entrega a Banga. Ele explica que já deixou cerca de 100 garrafas dessas na casa de Banga e pede que as use para curar ferimentos em caso de emergência. Peck, impressionado ao ver a poção, pede para analisá-la mais de perto e percebe que é de nível avançado, embora Takumi não tenha noção disso. Logo, todos os moradores da vila aparecem para se despedir de Takumi. Peck decide esperar que eles se despeçam antes de partir. Molly se despede de Maple, que está dormindo na sacola de Takumi, e Marta entrega a ele uma roupa feita de seda de Maple, um presente das mulheres da vila. Takumi agradece emocionado por tanta gentileza, apesar de estar lá há pouco tempo. Ele entra na carruagem e recebe uma grande despedida, com todos os moradores assegurando que ele será sempre bem-vindo. Durante a viagem para Bolton, Peck comenta como as pessoas daquela vila claramente amam Takumi, e até os outros passageiros percebem o carinho que ele conquistou. No grupo, o homem loiro se apresenta como Ralph, o ruivo como Hale, e o de aparência sombria como Bogar. Eles são membros de um grupo de rank-C chamado Presas do Leão e estão atuando como guarda-costas de Peck, embora a região seja bem tranquila, sem muito trabalho para eles. Hale nota que Takumi segura sua bolsa com bastante cuidado e pergunta se há algo precioso dentro. Takumi responde que é onde sua aranha assassina de estimação está dormindo. O grupo fica surpreso ao saber que Takumi conseguiu domar uma aranha assassina. Hale, curioso e um tanto assustador, pede para ver Maple, mas acaba sendo atacado com uma cabeçada por ela. Takumi pede desculpas repetidamente, mas os outros dizem que não há necessidade, já que Hale mereceu. Ralph comenta que Maple poderia passar a temer humanos depois desse incidente, mas isso não acontece, já que ela parece gostar de Bogar. Enquanto todos começam a admirar Maple, Peck chama Takumi para a frente da carruagem para falar sobre as poções que viu. Ele pergunta se Takumi tem mais para vender, e Takumi se dispõe a negociar. No entanto, a carruagem para abruptamente, e o grupo percebe que há problemas mais à frente, uma horda se aproxima. Goblins cercam a carruagem para atacar, o que é uma má notícia, mas os aventureiros ficam animados, pois finalmente terão algo para fazer. Eles dizem a Takumi e Peck para ficarem de lado enquanto cuidam de tudo. Ao saírem, veem cerca de 20 goblins no campo e estão confiantes de que podem lidar com eles facilmente. Hale usa seu arco para atacá-los à distância, enquanto Bogar e Ralph enfrentam os restantes com massa e machado. Não demora muito para derrotarem todos os goblins, e, ao final, começam a dissecá-los para coletar as pedras mágicas. Maple observa tudo e demonstra gostar muito de Bogar, detestar Hale e ser indiferente a Ralph. Após a batalha, todos voltam à carruagem e seguem viagem por 3 dias até finalmente chegarem a Bolton. Ao entrarem na cidade, os membros do grupo Presas do Leão seguem para a Guilda dos Aventureiros para reportar o sucesso de sua missão como guarda-costas. Takumi os acompanha, pois precisa se registrar na guilda para permanecer na cidade. Ele preferiria registrar-se na Guilda dos Alquimistas, mas como não há uma na cidade, acaba optando por se tornar aventureiro.
O recepcionista, Hans, explica que Takumi pode usar o cartão da Guilda dos Aventureiros como identificação e que, desde que complete uma missão simples por mês, sua inscrição permanecerá válida. Takumi registra-se como aventureiro e também apresenta Maple como seu animal de estimação. Com tudo resolvido, ele segue para a empresa comercial de Peck para negociar as poções. Ele possui cerca de 100 frascos de 3 tipos diferentes, todos de altíssima qualidade. Peck oferece 10 moedas de prata por cada poção de cura e de resistência, e 50 moedas de prata por cada poção de mana. Takumi faz um cálculo rápido e percebe que ganhará mais de 7 milhões de ienes com esse negócio. Embora ache muito dinheiro, Peck explica que ele poderia ganhar muito mais se já tivesse uma reputação como produtor. Peck então sugere que Takumi adquira uma casa com um ateliê anexado, já que pretende produzir na cidade. Takumi, que ainda não havia pensado onde iria morar, aceita a ajuda de Peck, que chama seu assistente, Thomas, para mostrar-lhe uma propriedade com um bom preço. Quando Takumi finalmente vê a casa, parece mais uma mansão, o que o faz duvidar se pode pagar por ela. Thomas garante que o preço é acessível e ainda assegura que não há fantasmas na propriedade. Ao notar o ateliê conectado à casa, Takumi começa a considerar seriamente a compra, já que o espaço seria ideal para seu trabalho e ele pode pagar graças ao dinheiro ganho com as poções. Após alguma deliberação, ele decide comprar a mansão e informa a Thomas, que se prontifica a preparar os documentos para que ele possa se mudar no dia seguinte. Enquanto caminham pelas ruas da cidade, Takumi sente um odor desagradável no ar. Thomas percebe o incômodo e explica que o mau cheiro vem dos esgotos. As áreas ricas possuem purificadores mágicos para limpar seus resíduos, mas o sistema de esgoto principal da cidade não dispõe desse luxo mágico. Purificadores são realmente raros, pois só podem ser encontrados em ruínas antigas e masmorras, tornando-se caros demais para serem implementados nos esgotos da cidade. Alguns sacerdotes são periodicamente contratados para limpar os esgotos manualmente com magia de purificação, mas os esgotos permanecem imundos na maior parte do tempo. No dia seguinte, Takumi e Maple se mudam para sua nova casa, e a primeira coisa que Takumi quer fazer é encontrar uma solução para o problema do esgoto. Ele consegue um pedaço de quartzo e argila da empresa de Pex, usando magia, molda os materiais. Em seguida, utiliza magia de fogo combinada com magia espaço-tempo para assá-los rapidamente. Depois de fazer isso por um tempo, a mana de Takumi é completamente drenada, então ele precisa beber algumas poções de mana. No lado positivo, ele consegue completar sua criação, um vaso sanitário moderno. De repente, ele ouve Pex gritando na sala de estar. Ele vai verificar o que está acontecendo e encontra Pex enrolado da cabeça aos pés na seda de Maple. Takumi pergunta a Maple por que ela fez aquilo, mas ela achava que Pex acharia divertido. Em sua defesa, a seda de Maple realmente coloca Pex para dormir por ser muito confortável, mas isso não justifica a ação. Takumi pede desculpas sinceras a Pex pelas ações de Maple. Pex diz a Takumi que está tudo bem, mas ser subitamente amarrado o assustou um pouco, então ele precisa usar o banheiro de Takumi rapidamente. No entanto, assim que entra, ele volta e começa a perguntar sobre aquela maravilha tecnológica. Takumi explica que aquilo é um vaso sanitário conectado a um dispositivo mágico de purificação que o limpa automaticamente após o uso. Basicamente, depois de usar o banheiro, a magia de purificação quebra os resíduos em materiais inorgânicos, que são então descartados pelo ralo. O sistema faz sentido para Pex, mas ele comenta que alguém só poderia criar algo assim se tivesse aptidão para magia de luz. Takumi percebe que pode ter cometido um erro, já que Marta o alertou para não usar sua magia de luz abertamente. Ele pede a Pex que mantenha isso em segredo. Pex entende por que Takumi gostaria de manter suas habilidades ocultas e promete não contar a ninguém, mas insiste que precisa de alguns desses vasos sanitários. Ele pergunta se Takumi pode fazer mais para ele. Takumi hesita, já que fazer apenas um vaso foi muito trabalhoso, mas, devido à insistência de Pex, ele concorda, desde que Pex forneça os materiais necessários. Pex fica feliz, mas sugere que Takumi faça um contrato de escravo para ter ajuda com o trabalho. Takumi fica chocado, pois é contra a escravidão, mas Pex argumenta que, se Takumi quer manter suas habilidades em segredo, seria melhor ter um escravo, já que eles são obrigados a guardar segredos. Pex explica que ter aptidão para a magia de luz é um grande feito, pois significa que a pessoa foi escolhida por Deus. Por isso, a Igreja da Luz Divina provavelmente tentaria forçar Takumi a trabalhar para eles, já que lucram monopolizando a magia de purificação. Pex acredita que a Igreja não ficaria feliz ao saber que os plebeus poderiam ter acesso à purificação barata por meio dos vasos de Takumi. Mesmo assim, Takumi recusa a ideia de escravidão e diz que fará todo o trabalho sozinho. Nesse momento, seu cartão de guilda começa a brilhar, mostrando uma mensagem de que ele precisa completar uma missão de verificação para manter seu status de aventureiro.
Percebendo que não terá tempo para fazer os vasos sozinho, Takumi cede e concorda em comprar um escravo. Pex leva Takumi à empresa comercial Moon, conhecida por ser a mais ética no comércio de escravos. Enquanto Pex negocia com o dono para conseguir um bom negócio, Takumi sai para o jardim, que é muito bonito. Lá, ele encontra uma bela elfa sentada em um terraço. No entanto, assim que ela vê Takumi, ordena que ele vá embora imediatamente. Pouco depois, Peck apresenta Takumi à dona da empresa de comércio de escravos, Muan, e informa que ele está interessado em adquirir um escravo, apesar de mencionar que Takumi estava bastante relutante com a ideia. Muan pergunta se há um motivo específico para essa relutância, e Takumi explica que, na terra de onde vem, a venda e compra de pessoas foram abolidas há muito tempo, então fazer isso ali o incomoda. Muan compreende as preocupações de Takumi, mas garante que, naquele país, pelo menos, os direitos e privilégios dos escravos são preservados até certo ponto. Basicamente, funciona assim: o dono se compromete a respeitar os direitos básicos do escravo, fornecendo alimento, roupas e abrigo, enquanto o escravo se compromete a cumprir seus deveres. Esses deveres estão claramente especificados no contrato, que também impede que o mestre ou o escravo causem danos letais um ao outro. Takumi fica satisfeito ao saber disso, já que significa que o contrato de escravidão se assemelha a um trabalho regular, com algumas regras anexadas. Muan continua explicando que existem vários tipos de contratos de escravos. No caso de alguém se tornar escravo devido a dívidas, o contrato dura até que a pessoa ganhe dinheiro suficiente para pagar a dívida. Outros contratos são mais permanentes e geralmente envolvem criminosos ou pessoas capturadas em guerra como alternativa à execução. No entanto, a grande maioria dos contratos de escravidão ocorre com pessoas forçadas ilegalmente por bandidos. Peck acredita que o tipo mais adequado para Takumi seria um escravo de guerra, pois esses não podem ser libertados sem a permissão do mestre. Embora Mon possa providenciar isso, ela questiona por que é necessário garantir que o escravo nunca possa sair. Peck explica que Takumi é muito talentoso na produção e não quer que seus segredos sejam roubados, mas Mon insiste em ouvir a razão diretamente de Takumi. Takumi explica que, sendo um produtor, gostaria de focar em seu trabalho tanto quanto possível, mas isso é difícil porque também precisa cumprir missões do Guilda dos Aventureiros. Ele mora em uma mansão, então precisa de alguém para ajudar a gerenciá-la enquanto trabalha. Devido a algumas habilidades particulares que possui, quer garantir que seu escravo não divulgue informações sobre ele. Além disso, como planeja coletar ingredientes pessoalmente durante as missões da guilda, também precisa que seu escravo seja um combatente habilidoso, para evitar ferimentos. Muan percebe que Takumi não tem mais intenções, mas não permitirá que ele force um único escravo a fazer tanto os trabalhos domésticos quanto o combate. Portanto, só aceitará trabalhar com ele se concordar em comprar 2 escravos separados. Dito isso, ela menciona que conhece alguém perfeito para ser governanta de Takumi e chama Maria para entrar na sala. Maria foi forçada à escravidão quando criança e recebeu treinamento em leitura, escrita, matemática e tarefas gerais de casa, sendo uma boa escolha para o trabalho. Maria garante que consegue cuidar de toda a mansão sozinha, o que deixa Takumi aliviado, mas ela percebe que ele parece pensativo e pergunta se algo está errado. Takumi responde que está apenas um pouco confuso, pois não entende por que ninguém a comprou antes, considerando quão talentosa e adorável ela é. Maria fica envergonhada com o comentário. Takumi chama Maria de fofa, mas logo pede desculpas, pois acha que pode ter sido inapropriado. Maria se acalma e esclarece que só fará os trabalhos domésticos especificados no contrato e nada mais. Takumi responde que está tudo bem, já que ele só quer que ela cuide das tarefas domésticas, mas Maria insiste em deixar claro que não fará nada além disso. Takumi não entende por que ela está enfatizando tanto, já que Muan já explicou como funcionam os contratos. É então que Maria, de repente, declara que não pode dormir com Takumi. Ele fica envergonhado, mas garante a ela que realmente só quer uma governanta, não uma companhia romântica. Com isso esclarecido, Takumi pergunta a Maria se ela ainda deseja formar um contrato com ele, e ela responde que ficaria feliz em trabalhar para ele. Resolvido isso, Muan diz que começará a preparar o contrato para Maria. Porém, em relação ao servo de batalha, ela informa que, infelizmente, não tem ninguém que se encaixe na descrição. Maria ouve isso e diz que é mentira, pois sabe que Sofia ainda está no local. Muan, irritada por ter sido questionada, manda Maria voltar para o quarto e começar a arrumar suas coisas. Depois que Maria sai, Takumi pergunta a Muan se o que Maria disse é verdade. Muan admite que é uma escrava de batalha no prédio, mas acredita que Sofia não seria adequada para ele, já que ela tem muitos problemas. Muan tenta encerrar a discussão, mas Takumi fica curioso sobre Sofia e pede para vê-la. Relutante, Muan concorda e o leva até o quarto dela. Quando chegam, Sofia fica surpresa ao ver que o visitante é o garoto que ela encontrou no pátio mais cedo.
Moon explica a Takumi a história de Sofia. Ela foi capturada como escrava de guerra na batalha entre o reino de Triara e o reino de Uger, mais de 50 anos atrás. Takumi fica chocado ao saber que Sofia tem mais de 50 anos, e Moon esclarece que o reino de Uger era uma nação élfica, e os elfos naturalmente têm uma longa expectativa de vida. Sofia não conseguiu formar um contrato com ninguém porque tem uma cicatriz horrível nas orelhas, além de movimentos limitados na mão direita e na perna esquerda. Isso já seria suficiente para afastar compradores em busca de um escravo de batalha, mas, além disso, Sofia perdeu o uso da magia elemental, pela qual os elfos são mais conhecidos, provavelmente devido a uma maldição. Diante de todos esses fatos, Moon acredita que Sofia não seria útil para ajudar Takumi em suas missões, mas ele quer confirmar isso por si mesmo. Então, ele pede para ter um momento a sós com Sofia. Moon concorda e deixa os dois sozinhos. Takumi se aproxima, segura o rosto de Sofia e olha em seus olhos. Ele não gosta de usar habilidades de avaliação em pessoas sem permissão, mas sente que precisa verificar a situação. Ao analisar o status de Sofia, Takumi fica surpreso ao descobrir que seus atributos são impressionantes. Apesar das limitações causadas pelos ferimentos e pela maldição, se ele conseguir resolver esses problemas, ela será a companheira perfeita para batalhas. Moon retorna ao quarto e pergunta se Takumi já tomou uma decisão. Ele responde que quer ficar com Sofia. Sofia, incrédula, lembra-o de todos os seus defeitos, mas Takumi afirma que vai consertar tudo, então isso não será um problema. Moon acha a confiança de Takumi interessante e concorda em deixar Sofia sob seus cuidados. Mais tarde, Moon finaliza os termos do contrato, e o último passo é executá-lo. Os três se reúnem, e Moon usa magia para vinculá-los aos termos do contrato. Assim que termina, Maria e Sofia tornam-se oficialmente escravas de Takumi. Maria agradece por ele tê-la comprado e promete trabalhar duro para atender às expectativas dele, assim como Sofia. Os três retornam à casa de Takumi, e, assim que ele abre a porta, Maple pula para fora, animada por vê-lo novamente. Maria e Sofia ficam preocupadas com a segurança de Takumi, e Sofia quase ataca Maple, mas ele a interrompe, explicando que Maple é, na verdade, sua aranha assassina de estimação. As duas acham isso estranho, mas decidem agir como se fosse normal. Pouco depois, Takumi mostra-lhes um dos quartos vazios da mansão. Sofia e Maria gostam muito do local, então ele diz que Sofia pode ficar com aquele quarto, e Maria pode ocupar o quarto ao lado. Nenhuma das duas acredita que Takumi está disposto a lhes dar quartos individuais, mas, como ele não está usando os quartos, acha bom que alguém aproveite. Ele também menciona que há um grande banheiro e as convida a usá-lo quando terminarem de se instalar. Maria fica especialmente animada com a ideia. Mais tarde, Sofia e Maria vão tomar banho, e Maria comenta o quanto está feliz por Takumi também ter comprado Sofia. Ela confessa que achava que Moon nunca deixaria Sofia sair, pois, nos últimos 50 anos, mesmo com várias ofertas, Moon rejeitava todos os interessados. Para vender Sofia a Takumi, ela deve ter visto algo de bom nele. Sofia admite que Takumi parece ser gentil, mas ainda está um pouco cética, já que sabem pouco sobre ele. Enquanto Moon preparava os contratos, Sofia teve a chance de espiar o arquivo de Takumi e percebeu que muitas informações, como cidade natal e linhagem, estavam em branco. Se ele está escondendo essas informações, deve haver algo que não quer revelar. Depois do banho, elas saem e ficam surpresas ao ver que Takumi já preparou o jantar. Maria fica devastada, pois acredita que os trabalhos domésticos deveriam ser sua responsabilidade. Se Takumi faz tudo sozinho, ela se sente inútil. Ele explica que só queria facilitar o primeiro dia dela, mas promete que ela poderá cuidar de todas as tarefas a partir de então. Ele as convida a sentarem-se para jantar juntos. Sofia hesita, pois servos geralmente não comem na mesma mesa que o mestre. Takumi entende que seu comportamento pode parecer estranho para um dono de escravos, mas pede que ela não se prenda às tradições. Além disso, ele não gosta que o chamem de mestre e pede que o chamem pelo nome. Sofia pergunta se isso é uma ordem formal, mas Takumi prefere que ela só o chame assim se estiver confortável. Maria, por outro lado, parece não ter problemas em chamá-lo pelo nome. No dia seguinte, Takumi vai à companhia de comércio Pex para buscar um pacote que encomendou. Pex informa que fez o possível para embrulhar o pacote com segurança, mas pede que Takumi tenha cuidado ao carregá-lo para casa. No caminho, Takumi nota uma igreja próxima, entra e se ajoelha para rezar a Nolan, agradecendo pelas habilidades que ela lhe concedeu, pois foram muito úteis até agora. Mas havia algo que Takumi queria perguntar. Durante seu tempo nesse mundo, ele descobriu que o Império Santo de Sedonia controla a doutrina religiosa, mas não entendia por que Nolan tinha tanto rancor deles. De repente, Takumi ouve a voz de Nolan e a vê à sua frente, o que o deixa surpreso.
Nolan explica que o ouviu orar e decidiu levá-lo até ela para uma conversa. Em resposta à sua pergunta, ela revela que não gosta de Sedonia porque eles não seguem sua vontade. Nolan explica que existem duas religiões neste mundo, a Igreja da Criação, que a adora desde o início, e a Igreja da Luz Divina, que age de forma independente. O Império Sedoniano realizou várias cruzadas para impor sua religião de forma agressiva. Durante esse tempo, Nolan escolheu não interferir nos assuntos humanos por considerá-los insignificantes. Takumi aponta que isso foi um erro, pois permitiu que Sedonia ativasse o feitiço de invocação que o trouxe para este mundo. Nolan admite o erro, mas afirma que lhe deu todas as suas bênçãos como forma de compensação. No entanto, Nolan avisa que, embora a maioria das bênçãos permanecerá com ele, uma delas, sua sorte extraordinária, começará a desaparecer. Ela basicamente lhe deu um tutorial inicial permitindo que ele conhecesse pessoas amigáveis e prestativas, mas, a partir de agora, ele terá que lidar com indivíduos de intenções duvidosas, e os resultados dependerão apenas de suas ações. Mais tarde, Takumi retorna para casa, mas tropeça em Maple ao entrar, que está animada para vê-lo. Sofia e Maria correm para ajudá-lo, mas, quando Sofia tenta pegar o pacote que ele trouxe, Takumi rapidamente o guarda em sua caixa de itens para impedi-la de tocá-lo. Ele se levanta e avisa que estará em seu ateliê, pedindo que não o incomodem por um tempo. No entanto, Sofia desconfia, pois o pacote estava envolvido em um papel mágico de alta qualidade, indicando que poderia conter algo perigoso. Curiosa, Sofia segue Takumi até o ateliê e fica horrorizada ao vê-lo mergulhando uma faca em veneno e cortando a si mesmo, apenas para se curar logo depois. A cena parece insana, e, quando Takumi menciona o nome de Maria casualmente, Sofia acredita que ele pretende machucá-la. Ela tenta atacá-lo, mas colapsa de exaustão antes de conseguir. Takumi verifica o status dela e descobre que Sofia sofre de exaustão extrema devido a uma maldição. Embora o ferimento não fosse difícil de curar normalmente, a maldição tornava o processo muito mais complicado. Após um esforço considerável, Takumi finalmente consegue curar a mão dela e, no processo, aprimora sua magia de luz. Ele leva Sofia para seu quarto e, com sua magia de luz fortalecida, tem poder suficiente para remover a maldição. Ele usa toda a sua energia mágica e, eventualmente, consegue curar completamente Sofia e desfazer a maldição. Apesar de ainda estar inconsciente devido à exaustão, ela ficará bem após descansar. Algumas horas depois, Sofia acorda e, ao ver Maria, a avisa para fugir. Pelo que viu, ela tem certeza de que Takumi é um lunático completo. Maria não entende o que Sofia está dizendo, mas tem certeza de que Takumi é uma boa pessoa, mais do que nunca. Ela pega um espelho e o coloca diante de Sofia para mostrar o que Takumi fez por ela. Sofia fica chocada ao perceber que seu corpo foi completamente curado e que sua magia retornou. Determinada a entender melhor, ela sai para falar com Takumi. Ele confirma que realmente se livrou da maldição dela. Takumi admite que foi necessário muito esforço e dor para aprimorar sua habilidade a ponto de conseguir curá-la, mas diz que ela não precisa se preocupar, pois já havia prometido ajudá-la. Sofia percebe que havia julgado Takumi completamente errado. Tocada por sua bondade e dedicação, ela se ajoelha diante dele e faz um juramento, servir a Takumi pelo resto de sua vida em gratidão por tudo que ele fez por ela.